Vamos lá. Todo mundo está vendo minha tela? Sim. Sim. Maravilha. Então, vamos lá. As minhas aulas têm muita coisa de usar as imagens para falar por si mesmas. Então, essa primeira imagem dá uma ideia de que vamos falar de uma coisa diferente. Você tem que reinventar a caixa ou pensar fora da caixa, ou como vocês quiserem interpretar. Mas, vamos lá. Começando com um caso clínico para vocês aqui. Conta o que você estava sentindo e o que aconteceu contigo. Então, eu cheguei aqui reclamando de dor, né? Porque eu não conseguia mover o pescoço para esse lado. Do lado direito, no caso. Como é que você mexia? Mostra pra gente. Simula aí como é que você tava. Eu tava assim, ó. Sabe? Eu olhava assim. E agora, graças a Deus, eu consigo mexer pros lados. E foi quantos dias estava com essa dor? 3 dias com essa dor de não conseguir mexer, né? Desde o meu último plantão. E como é que foi que a dor começou? Foi quando eu fui pegar um idoso, peguei de mau jeito ele e eu já senti que aqui já ficou duro, né? No caso, o músculo aqui ficou duro. Mas você chegou aqui dizendo que tava com uma dor no ouvido e na cabeça, Isso, não era? tava irradiou pro ouvido, pra cabeça e atrás do olho. E atrás do olho. Você já tinha sentido alguma dor feito essa antes? Nunca. Forte a dor? Forte. Tinha alguma coisa que fazia a dor piorar ou melhorar? Piorar, no caso, piorar, eu tomando remédio, eu acho que piorou muito mais. Qual remédio você tentou tomar? Dipirona. Não ajudou? Não ajudou, nada. Essa dor tinha horário pra vir? De tarde, 4 horas da tarde, que irradiava muita dor. Daí eu não conseguia, sabe, só ficar assim, ó, e olhar pra cá, olhar pra cá. Daí nós fizemos. Então, vamos lá, não vou dar o spoiler, mas assim, por que eu quis trazer esse caso clínico? Porque os pacientes vêm com uma história assim, uma história que às vezes não tem muito pé nem cabeça. E aí eu vou entrar mais dentro disso daqui a pouquinho. Mas antes, vamos só um breve histórico para mostrar para vocês que dor miofacial, na verdade, não é nenhuma novidade. Então, eu fui buscando na internet e o que eu encontrei de mais antigo a respeito disso foi desse médico daqui, quando ele escreveu um tratado sobre as causas da patologia e tratamento do reumatismo crônico. Então, em 1904, olha só as descrições, os termos que ele usou para descrever no reumatismo crônico. Ele encontrou endurações fibrosas, ataques de dor muscular graves, cada ataque pode durar semanas, o paciente nunca está realmente livre da dor e da rigidez, a gravidade depende do grau de desenvolvimento dos feixes fibrosos, espessamentos e nódulos nos tecidos acometidos, e a queixa principal é dor, rigidez, fadiga muscular, interferência com o movimento e, frequentemente, falta de energia e vigor. Gente, ele está descrevendo que hoje nós entendemos como dor miofacial. Na dor miofacial, nós temos bandas musculares tensas, é uma dor relacionada ao músculo, e a dor geralmente é muito intensa, incomoda muito, não melhora espontaneamente, então pode durar por bastante tempo. Então, o paciente nunca está realmente livre da dor e rigidez. Por ser uma banda muscular tensa, reduz a amplitude de movimento, e tem uma série de outros sintomas associados, dentre eles fadiga muscular, falta de vigor, alteração na qualidade do sono, dentre outros. Então, desde 1904 já existia avaliação ou suspeita disso. Mas esse próprio médico, Stockham, ele citou, ele falou o seguinte: olha, tumores nodulares, pensamentos nodulosos ao toque, onde a dor dispara de todas as vizinhas. Tá, isso aqui é a descrição do que hoje a gente entende como dor miofacial. Mas ele descreveu o seguinte, ó, na tese dele, uma nota histórica. Esses métodos, de maneira alguma, são novos. Sem ter que voltar muito no século passado, um tratamento similar foi descrito pelo Dr. William Balfour em 1816. Então, esse é o relato mais antigo que eu encontrei até hoje sobre dor miofacial na nossa literatura médica. Então, você já existe há bastante tempo e até hoje parece ser novidade para a gente. Na década de 30, na Alemanha, abre parênteses, a Alemanha, até onde eu consigo entender, parece ser o país que mais estuda, que mais avançou nas dores musculoesqueléticas. Tá? Eles têm lá centros de referência de dor miofacial. Bom, em 1931 foi publicado pelo Max Lange o primeiro manual de pontos gatilho. Em alemão,
O título é Die Muskelharten. Muskelharten significa músculo duro. Também já teve o nome de miogelose. Então, primeiro foi chamado de reumatismo crônico, depois de miogelose, Muskelharten, e assim foi. Em 1937, agora já mudando de país, um médico inglês, um ortopedista chamado Kellgren, começou a avaliar pacientes com dores esquisitas. Dores que, quando ele palpava certa nodulação fibrosa, a dor irradiava à distância. E aí ele resolveu infiltrar anestésico local, a novacaína, nesses pontos doloridos que provocavam a dor. E quando ele fazia isso, a dor sumia. Então ele fez um relato de caso e foi publicado em 1937, 38. Muito bem. Em 1952, essa médica daqui, a doutora Janette Travell, ficou muito conhecida e passou a difundir a dor miofacial porque ela foi a primeira médica a ser convidada a trabalhar na Casa Branca. Ela foi a médica oficial do presidente americano John Kennedy. E ela tratava ele com agulhamento molhado, que é isso de infiltrar novacaína nos pontos gatilhos. Então, a partir dali, dor miofacial começou a ser muito mais visto por causa disso, que era uma médica, uma mulher, na década de 50, tratando o presidente dos Estados Unidos. Então, naquela época, não sei se vocês têm alguma ideia, mas existia um machismo institucional muito grande, e era difícil uma mulher ser aceita no mercado de trabalho, quanto menos na medicina, quanto menos para tratar o presidente dos Estados Unidos. Mas, enfim, ganhou bastante destaque, começou a fazer palestra para tudo quanto é lado, e um dia, ela palestrando numa base da aeronáutica, esse médico fisiatra chamado David Simons, tenente-coronel David Simons, que foi o primeiro homem a atingir a estratosfera num balão, ele assistiu à palestra dela, se encantou pelo assunto e juntos começaram a trabalhar e publicaram o que até hoje é tido como a Bíblia da dor miofacial. Então, são 2 volumes, é o livro de pontos gatilho de disfunção miofacial da Travell e do Simons. Ele agora está na 3ª edição, um excelente livro, seria equivalente ao Harrison, ao Cécio, para quem gosta de clínica, ou Sabiston, para quem gosta de cirurgia. Então, um livro-texto bastante denso, com muita informação sobre cada um dos 150 músculos que foram estudados e contemplados. Muito bem. Então, esse foi apenas um apanhado histórico para a gente se situar. Por que não ensinaram isso para a gente na faculdade? Por que a gente não escuta falar sobre isso? Porque a maior parte dos trabalhos feitos a respeito de dor são feitos ou por ortopedistas, ou por reumatologistas, ou por fisiatras, fisioterapeutas, nos seus ambulatórios de especialidade. Portanto, tem um viés de seleção. Nesse estudo daqui, de 2017, portanto, não é tão antigo, pela Sociedade Israelense de Medicina Musculoesquelética, o que eles fizeram? Eles treinaram médicos de família com cursos de diagnóstico e manejo das principais dores musculoesqueléticas, dentre elas dor miofacial também. E ensinaram eles outras técnicas de tratamento, além da farmacoterapia. Então, ensinaram técnicas de liberação miofacial, de manipulação e de agulhamento seco. E, pasmem, desses médicos que foram treinados, 6 tiveram interesse maior no tema e foram fazer um estágio numa clínica de referência de dor durante 1 ano. Esses 6 médicos que agora tinham o curso de 300 horas e depois uma bagagem de 1 ano acompanhando uma clínica de referência em dor, agora voltaram para a atenção primária e serviam de referência para todos esses outros médicos que fizeram o curso de 300 horas. Então, os pacientes que os médicos da APS não conseguiram resolver, encaminhava para esses 6 médicos que ficaram mais tempo. Então, o estudo foi feito em cima desses 6 médicos. Esses 6 médicos, ao longo de 1 ano, fizeram 2.600 consultas. A faixa etária média era em torno de 60 anos. A intensidade média da dor era de quase 8, numa escala de 0 a 10. E isso aqui que foi o mais interessante. Mais de 80% dos diagnósticos de dor crônica foram miofaciais. Não foram de bursites ou tendinites, foram miofaciais. E olha que interessante. Esses médicos, bem treinados, conseguiram resolver 95% dos problemas que chegaram até eles. Eles só precisaram pedir exames de imagem em aproximadamente 5% dos casos. Grande parte dos tratamentos foi agulhamento seco, não foi medicamentoso.
E quando a gente fala de dor crônica, entende-se que é uma dor que vai e volta, tem períodos de agudização. A pessoa que tem dor crônica dificilmente está livre da dor. Ela tem dias melhores e dias piores. Mas nesse estudo daqui, eles conseguiram a resolução da dor a longo prazo em mais de 70% dos casos de dor crônica. Por quê? Porque dor miofacial não melhora espontaneamente, só melhora com agulhamento seco ou com uma liberação miofacial, certo? Então, eu vou só fazer uma pausa aqui e contar uma historinha, porque as histórias ajudam a contextualizar. Eu, quando me mudei para Florianópolis, frequentava muito um restaurante de comida japonesa que tinha aqui perto de casa. E eu reparei, de tanto ir lá, acabei reparando que o dono, que era um cara mais novo do que eu, e era o sushi man, mancava, mas mancava muito, muito, muito. De longe dá para ver que ele mancava. E aí um dia não aguentei, eu cheguei para ele, olha, você não me desculpe, é porque eu sou médico, eu sou curioso, eu percebi que você manca e estou curioso, o que aconteceu contigo? Aí ele contou que ele caiu de moto 3 vezes, cada uma das vezes que ele caiu de moto, ele fraturou o fêmur em 3 locais diferentes. Fez cirurgia, fez fisioterapia, fez tudo que tinha que ser feito e mesmo assim não melhorava daquela dor que ele tinha e fazia ele mancar. Eu disse, olha, eu acho que eu posso te ajudar, vai lá no posto de saúde amanhã que eu vou te ajudar. E ele foi, e aí eu descobri que ele tinha o ponto gatilho no glúteo médio. Foi uma agulhada, e no dia seguinte ele manda um recado de SMS assim, primeira vez em 10 anos que eu acordo sem dor. Muito obrigado. E esse cara é amigo meu até hoje. Então, só para ilustrar como que é o caso de dor crônica, tá? Principal causa de dor crônica na atenção primária é de origem miofacial. Por quê? Primeiro porque praticamente ninguém sabe tratar. Dor miofacial não melhora espontaneamente, não melhora com remédio, não aparece em exame de imagem. Então, com muita frequência, vocês vão ouvir o seguinte discurso. O paciente vai chegar para vocês e vai dizer assim, doutor, eu já fui tudo quanto é tipo de médico, eu já fiz tudo quanto é tipo de exame, já tomei tudo quanto é tipo de remédio e ninguém resolve a minha dor. Então, pensa aqui comigo. Eu já tomei tudo quanto é tipo de remédio. Nisso eu imagino anti-inflamatórios, corticoides, opioides, anticonvulsivante, antidepressivo. Isso trata as dores inflamatórias e as dores neuropáticas. Se fosse, de fato, uma dor inflamatória neuropática, deveria ter melhorado. Se não melhorou, provavelmente o diagnóstico está errado. Eu já fiz tudo quanto é tipo de exame e ninguém entende o que eu tenho. Dor miofacial não aparece em exame de imagem. Então, outra coisa que fala a favor. Eu já passei em tudo quanto é tipo de médico e ninguém sabe o que eu tenho. O ortopedista é um cirurgião de osso. O reumatologista é um especialista em inflamação articular, inflamações sistêmicas, colagenoses. O fisiatra é um especialista nas sequelas motoras, como paralisia cerebral ou, sei lá, paciente com espasticidade pós-AVC. O fisioterapeuta é um especialista em reabilitação. O acupunturista trata dores em geral, mas não existe um especialista em músculo. Então, não existe o miologista. Então, quando vocês escutarem isso, já tomei tudo quanto é tipo de remédio, fiz tudo quanto é tipo de exame, passei tudo quanto é tipo de médico, já deu para descartar muita coisa. O que sobrou? Sobrou dor miofacial. E acumula. Por isso, na minha opinião, que é a principal causa de dor crônica. Se todo mundo na atenção primária soubesse tratar, talvez nós tivéssemos um outro perfil epidemiológico. Tá bem, vamos voltar. Vamos lá, uma brincadeirinha aqui com vocês, é para abrir o microfone e falar. Quem conhece o FedEx, quem assistiu aquele filme Náufrago com Tom Hanks, vai lembrar do FedEx, o Federal Express, é o sistema de correios do norte-americano, e dentro dessa logo deles tem uma mensagem subliminar. Tem alguma coisa ali que manda uma mensagem que não é vista a princípio, assim, de cara. Então, está escondida no meio dessa logo, tem uma mensagem ali. Alguém consegue identificar? Bom, vou fazer uma coisa, vou facilitar, vou tirar as cores, ver se agora fica melhor. Alguém conseguiu ver a mensagem? Ninguém arrisca? A setinha. Excelente. Está ali a setinha. Quem não viu a setinha, agora conseguiu enxergar. Muito bem. Agora que eu ensinei vocês a identificar a seta, fica fácil de ver a seta, não tem como errar. Daí eu vou fazer a brincadeira. Se eu escrever FedEx em árabe, da direita para a esquerda, vocês acham que seriam capazes de reconhecer a seta? Vamos ver? Fácil, né? Muito bem. Reconhecer a seta, nessa brincadeira que eu quero fazer, é diagnosticar dor miofacial.
que eu quero dizer com isso? Dor miofascial está todo dia na nossa cara. Só que como ninguém nos ensinou a reconhecer a seta, a gente não sabe reconhecer quando que se trata de uma dor miofascial. E acaba chamando essa dor de bursite, tendinite ou qualquer outra coisa, quando, na verdade, é uma seta. Tá? E agora que vocês já vão aprender a diagnosticar dor miofascial, vocês vão fazer muito mais diagnósticos. Então, vamos começar do básico. Então, o que é a dor miofascial? A dor miofascial é uma disfunção da placa motora caracterizada pela presença de um ponto gatilho. O ponto gatilho é um ponto hiperirritável no meio de uma banda muscular que fica tensa. Eu costumo dizer, explicar para meus pacientes que é uma espécie de um nó e que mantém essa banda muscular toda tensa. E daqui já dá para tirar a primeira conclusão do exame físico. Se essa banda muscular está tensa, esse músculo não consegue esticar. Ou seja, eu tenho uma redução da amplitude de movimento. Então, no exame físico, a primeira coisa que vocês vão procurar é testar a amplitude de movimento do músculo. E só nisso já significa que vamos ter que revisar a anatomia, origem e inserção de cada músculo. Certo? Não vai ser difícil, não. Vamos facilitar a vida de vocês. Existem dois tipos de pontos gatilho. O ponto gatilho ativo e o ponto gatilho latente. Latente é aquele que só vai produzir dor se você mexer nele. Então, todo mundo tem ponto gatilho, só não sabe que tem. Basta apertar no lugar certo, da maneira correta, que você vai sentir a dor do ponto gatilho. O ponto gatilho ativo é o que nós temos que tratar. Por quê? Porque ele produz dor espontaneamente. Então, tradicionalmente, eu falo que na anamnese a gente sempre deve buscar motivos o que melhora e o que piora a dor da pessoa. Aqui, na dor miofascial, não tem nada que melhora ou que piora. A dor pode vir em repouso, pode vir durante o movimento, pode vir no frio, no calor, com remédio, sem remédio. A dor é espontânea, sem pé nem cabeça. Pode acordar a pessoa no meio da madrugada, pode um dia ser de manhã, outro dia à tarde, no mesmo dia pode vir várias vezes. Então, essa é uma característica do ponto gatilho ativo. Tá? Ela não tem um fator desencadeante. Bom, então, critérios para a gente diagnosticar dor miofascial. Tem que ter uma banda muscular tensa. Por quê? Porque eu tenho um ponto gatilho que está encurtando aquela fibra muscular. Tem que ter dor na palpação dessa banda muscular. Então, não é qualquer contratura muscular. É uma contratura muscular dolorosa que, quando você aperta o ponto específico, onde está o ponto gatilho, vai reproduzir a dor do paciente. Então, quando eu estou palpando, o paciente faz cara de dor, eu pergunto, essa é a sua dor? Se o paciente falar, doutor, diagnóstico fechado. Tá? Então, isso aqui acaba sendo um dos critérios mais importantes, você conseguir reproduzir a dor do paciente pela palpação. E nessa frase eu estou dizendo para vocês que a habilidade mais importante é treinar a palpação. Porque se vocês não conseguirem palpar de forma adequada, não vai reproduzir a dor do paciente e vocês não vão fechar o diagnóstico. Então, uma das coisas que o curso prático vai bater muito é na questão de como palpar, o quanto apertar, de que forma, de que maneira. Tá? E a limitação da amplitude de movimento. Por quê? Porque a banda muscular está tensa. Muito bem. Características. Então, outra dica que eu dou para vocês. Essas coisas não estão no livro. Tá? Isso aqui a gente vai ouvindo, vai vendo e vai tirando essas conclusões. Quando a gente tem uma dor inflamatória, deixa eu até parar de compartilhar a tela, senão fica cansativo. Quando a gente tem uma dor inflamatória, por exemplo, uma unha encravada ou um tornozelo torcido, a gente consegue muito bem descrever a dor. Está latejando, está sensível, né? Está apertando, e a dor não irradia. Quando é uma dor neuropática, por exemplo, numa herpes zoster, numa síndrome do túnel do carpo, numa hérnia de disco, é uma dor tipo choque que irradia pelo trajeto daquele nervo. Então, o paciente vai falar uma dor tipo choque, uma dor tipo queimação, é uma dor tipo formigamento, uma dormência. Agora, quando é a dor miofacial, o paciente ele se enrola para descrever o que ele está sentindo. Então, ele vai dizer termos como é uma dor cansada, é uma dor esquisita, é uma dor surda, é uma dor doída, é uma dor maluca. Ele não vai encontrar um termo que consiga explicar o que ele está sentindo. Então, isso é muito característico na dor miofacial. Então, a primeira dica é, o paciente se enrolou para descrever o que ele sente, pensa em dor miofacial. Primeira dica de ouro para vocês. Segunda dica de ouro. Doutor, eu já tomei tudo quanto é tipo de remédio e não melhorou. Então, tomou anti-inflamatório, não melhorou? Provavelmente não é inflamatória essa dor.
Tomou anticonvulsivante, antidepressivo e não melhorou, provavelmente essa dor não é neuropática. Então, uma das coisas que está sobrando aí é o tratamento da dor miofascial. Já fiz tudo quanto é tipo de exame e nada resolve minha dor. Ponto gatilho, não aparece em exames de imagem. Exceção, aí um parênteses, tá? Não, é só para vocês saberem, tem, na verdade, 2 exames que são promissores, mas estão longe de serem padrão ouro. Um deles é a termografia, o outro deles é a elastografia por ultrassonografia. Mas não são exames de pronto uso, de fácil acesso ou rotineiros. E também não tem uma excelente sensibilidade e especificidade para dizer que é a melhor opção. Então, via de regra, tomografia, ressonância, PET scan, ultrassom, raio-x não vê ponto gatilho. E, em geral, a vasta maioria dos médicos nunca ouviu falar, portanto, acabam dizendo que isso aqui é bursite. Então, ele vai assim, olha, eu já estou com dor nesse ombro, a minha bursite está atacada, o médico falou que é bursite, já fez infiltração e não melhorou. Bom, o médico que é especialista em ombro, até onde eu consigo entender, ele deve estar falando de um ortopedista especialista em ombro. Mas o que é de ombro? Em cirurgia do ombro. Em cirurgia de quê? Do osso, né? Não é um médico especialista em músculos ou desordens musculoesqueléticas. Então, não é propriamente dita a área de especialidade do ortopedista isso. E poucos conhecem. O próprio Simons, nesse artigo publicado no ano 2000, descreve: pontos gatilho tem sido pouco estudado por pesquisadores, levando a treinamentos e capacitações insuficientes de profissionais da área de saúde e menosprezo de sua importância clínica. Pontos gatilho não têm critérios diagnósticos padrão ouro e nenhum exame de imagem ou de laboratório disponível rotineiramente. Tá? Então, ainda é uma coisa, para vocês terem uma ideia, até hoje não se sabe exatamente qual que é o mecanismo fisiopatológico de formação do pontos gatilho. Existem algumas teorias, não vamos falar sobre elas, mas só para vocês entenderem que isso ainda é uma coisa que está sendo estudada. Então, vamos lá. Como que são essas teorias? Tá? Primeiro, vamos entender o que é o ponto gatilho. Então, no meio de um músculo, eu tenho ali uma banda muscular tensa. Essa banda está tensa porque eu tenho um ponto gatilho. Esse ponto gatilho é uma região hipersensível que, quando pressionada, dispara a dor à distância. Agora, olhando esse ponto gatilho mais de perto, o que a gente vai encontrar? As fibras musculares são compostas por vários sarcômeros. E aí, durante os movimentos de contração e relaxamento, por alguns motivos diferentes, que a gente ainda vai falar, esses sarcômeros perdem a capacidade de relaxar e permanecem numa contração, como se fosse uma mini cãibra. Essa mini cãibra mantém esse músculo em contração, gastando ATP e formando metabólitos, que vão, então, acabar produzindo uma região isquêmica nessa região. O acúmulo de vários desses sarcômeros acaba formando, então, a nodulação que pode ser palpável durante o exame físico. Bom, como eu falei, uma zona de contração muscular contínua vai esgotar o oxigênio para manter a contração, entra na cadeia respiratória, produz pouco ATP e muito ácido lático, então uma região isquêmica. A musculatura perde a sua força, portanto, tem um fenômeno que nós vamos chamar de inibição motora. Então, é outra coisa que vamos encontrar no exame físico. Além da redução da amplitude de movimento, da palpação de uma banda muscular tensa e da reprodução da dor do paciente ao palpar o ponto gatilho, nós podemos encontrar também uma redução da força daquele músculo. E isso, em alguns músculos, eles conseguem testar isoladamente. Bom, neurônio motor, placa neuromuscular. Vamos ver de perto isso aqui. Quando eu quero contrair um músculo, eu vou despolarizar esse neurônio e vou liberar acetilcolina na fenda sináptica. A acetilcolina vai despolarizar a placa motora, que, então, esse potencial de ação vai estimular o retículo sarcoplasmático a liberar cálcio. O cálcio vai se unir à troponina e, então, acontece a contração. Isso é o normal. Para que essa contração acabe, para terminar a contração, para iniciar o relaxamento, eu tenho que remover esse cálcio através de uma bomba de cálcio que depende de ATP. Ou seja, se eu não tenho ATP, eu não consigo ligar a bomba de cálcio, eu não consigo inibir essa contração.
e aí mantém-se o estado de contração muscular mantido. Bom, agora podemos falar aqui. Deixa eu só fazer uma pausa, vou fechar a sala, abrir de novo, porque deu algum problema na atualização aqui, e vai fechar a sala daqui a pouco. Então, eu vou pausar o vídeo aqui, vamos abrir a sala de novo e compartilhar com vocês, tá?